Vamos lá. 12 regras. Jordan Peterson, hoje é a 8ª regra. Deixa eu fixar o comentário. Bom, vamos lá. Hoje é uma regrinha muito interessante, muito importante. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Oi, Cecília. Vamos lá. Vamos falar as 8ª regra hoje, então, a respeito das mentiras ou da gente conseguir ser o mais verdadeiro possível, né? Como é difícil. E aí ele vai falando ao longo do capítulo, né? Que não é, na verdade, é mais do que somente a verdade falada. É a nossa ação, né? Os nossos atos têm muito mais da nossa verdade ou da nossa mentira do que as nossas próprias palavras, né? Bom, o que ele começa falando, né? A questão das mentiras, né? Essas pequenas mentiras que a gente vai falando ou fazendo ao longo do dia. Quantas coisas pequenas, por mais miúdas que são no nosso dia a dia, a gente faz sabendo que não deveria fazer, ou a gente deveria fazer e não faz, né? Esses pequenos gestos ao longo de vários dias, ao longo de vários meses, produzem uma pessoa que vai se distanciando da nossa personalidade principal. O mentiroso é esse, né? Aquele que usa uma máscara e que se esconde atrás da máscara da mentira. Então, a primeira dica que ele dá é se observar, né? Que você se observe ao longo do dia, nos pequenos momentos em que o Jordan diz que para ele acontece isso e para mim também acontece isso. Quando a gente fala alguma coisa que a gente gostaria de não falar, ou quando a gente acha que tem que falar alguma coisa e não fala, ou fazer, dá um mal-estar interno. Né? Esse é o primeiro indicativo de que a gente está fazendo uma coisa que é contra o nosso desejo, a nossa vontade, porque no fundo a gente gostaria de caminhar com a verdade. Quando a gente está ao lado da verdade, a gente se sente mais forte, a gente é mais corajoso, a gente consegue fazer coisas que a gente nem pensava em conseguir fazer. Então, primeiro passo é a gente se observar. Nos pequenos momentos mesmo, né? E aí é aquela coisa que ele diz, né? Começa agora. Se você começou e percebeu, dá um passo atrás, volta, pede para pensar um pouco, né? Cale-se, né? Você não precisa dar a sua opinião toda hora sobre tudo. A gente está com a mania, né? Principalmente atualmente por conta de questões políticas, né? De que tudo é politizado, é um fla-flu, ou você está de um lado ou você está do outro. Você não precisa tomar partido, né? Você precisa realmente agir em busca da verdade que só você sabe, a verdade que está dentro do seu coração, porque essa verdade que o Jordan está falando não é a verdade absoluta, não é a verdade do 2 mais 2 são 4, né? É aquela verdade que quando a gente encontra o sentido para a nossa vida. É aquele momento em que a gente está fazendo, por mais que outras pessoas ao nosso lado falem, não faz isso, não faz aquilo, a gente sabe que a gente está indo pelo caminho que a gente escolheu. Então, essa é a verdade que ele diz, né? Bom, segundo o pressuposto que o Jordan fala, você mente, nós mentimos o tempo todo, né? Por quê? Primeiramente porque a gente quer ser aceito. Principalmente numa cultura latina, o Jordan é canadense, acho que para ele é um pouco mais fácil, né? Ele conta até episódios de que quando ele teve que se colocar verdadeiramente ou para um paciente ou para um vizinho briguento, né? Talvez para ele seja mais fácil. A nossa cultura latina, a gente tem uma questão do apego, né? O problema é que se apegar com mentiras, né, é um apego perverso, é um apego ao contrário, né? Porque, de novo, a mentira ela é uma máscara. A pessoa não vai estar ali com você, a pessoa vai estar ali com aquela máscara e vai ficar cada vez mais difícil para você realmente achar que aquela pessoa está com você por conta de você mesmo. Porque se você sabe que é uma mentira, a mentira afasta, né? O que o Jordan diz também, né? Que a gente usa muito a mentira para
como politicagem, porque a gente quer ganhar o jogo no final do dia, né? A gente quer, por exemplo, uma promoção no trabalho, ou a gente quer realizar uma venda, ou a gente quer comprar um produto. A gente muitas vezes articula e tem artimanhas sociais que usam a mentira como ferramenta para obter o final, aquela via final que a gente gostaria de ter. Acontece que a mentira, como ela faz essa distorção da realidade, mesmo que você ganha, você não leva. Você sai com aquela sensação ruim. Veja quando você está discutindo com alguém, você está arguindo com alguém e você inventa alguma coisa, você inventa um fato. E aí isso faz você realmente ganhar aquela discussão. Você pode até sair com ares de vitorioso, mas lá no fundo você sabe que você não ganhou. Porque outra característica da mentira, só você sabe que você está mentindo, ninguém mais. Só você. Essa é a questão lá do exame de consciência do final do dia. Só você deitado no travesseiro, na sua cama à noite, vai saber o que de fato ao longo do dia você fez que era verdadeiro, que era genuíno seu, e o que você fez que foi contraproducente, que foi uma mentira, que não foi aquilo que você gostaria ou deveria ter feito ou falado. Então, só você sabe o que é mentira e o que é verdade. Só você sabe qual é a sua mentira. E por isso mesmo, a mentira ela vai encobrindo e vai enganando até você mesmo, porque você pode ter uma ideia errada de quem é você. Você só vai descobrir quem é você quando você começa a descascar essa cebola, tirando as mentiras, e você vai descobrindo qual é o seu verdadeiro eu. Então, o processo de autoconhecimento, ele passa por abandonar as mentiras, porque se você não abandona as mentiras, quem perde é você também. Você não vai saber quem é você no final do dia. Quem será que sou eu? Sou essa pessoa corajosa que estou bradando aqui? Ou realmente sou o mais canalha, o mais covarde que não consigo colocar as minhas fantasias, os meus desejos, os meus pensamentos para as pessoas? Só no final do dia que você vai saber realmente se aquele dia foi um dia mentiroso ou um dia de verdade. Outra coisa que a mentira faz, ela te torna um cínico. Né? O que é um cínico? É aquela pessoa que perdeu a fé nas coisas. Ele, por mentir, aí em contrapartida a gente fica imaginando que todo mundo também faz isso, logo o mundo não é um lugar bom, o mundo é um lugar ruim, então aquele primeiro passo lá para o niilismo, para que viver? Se tudo é uma mentira. Se tudo é uma mentira, para que viver? São nas pequenas mentiras que a gente começa a construir essa máscara do cinismo, né? De uma pessoa que realmente não tem fé, não tem esperança, porque a fé e a esperança elas têm uma vertente comum que é a verdade. Né? Nós nascemos para encontrar a verdade. Né? Isso para além de religião. Né? A vida ela é um ato de fé. A gente tem que acreditar que viver é bom, porque se a gente não crê que viver é bom, a vida não vale a pena. E aí qualquer mentira cabe. Né? Então a esperança e a fé, elas vão pelo caminho da verdade. Toda vez que a gente mente, a gente quebra um pouco da esperança e da fé em nós mesmos e na humanidade. E assim a gente vai se tornando cada vez mais cínicos, né? E aí ele dá vários exemplos, né? Um dos exemplos que ele dá, e eu vou fazer um paralelo aqui com indicando também um seriado maravilhoso, né? Sobre o Chernobyl, né? Da HBO, né? Ali mostra de verdade aonde a mentira chega, né? Então, todo mundo sabe, não vou contar spoilers, porque todo mundo sabe o que aconteceu em Chernobyl, mas os primeiros operários que descobriram o vazamento em Chernobyl, eles morreram depois da prisão, porque eles foram expostos, né, pela radiação, mas eles vieram contar para o comandante, lá para o general, que tinha acontecido um vazamento, e o general falou, não, você está mentindo, isso não pode estar acontecendo. É o que o Jordan traz aqui, né? A tirania, ela começa na mentira, porque um tirano, ele tem que saber tudo. Veja
a criança, quando tem no neurodesenvolvimento, ela passa por um estágio egóico, né, de meio que de tirania, onde ela sabe tudo, né, ela não quer ser ensinada, ela quer descobrir, né, é um estágio pequeno, entre os 5 e 7 anos, onde ela tem essa tirania, né, é difícil conviver com uma criança dessa idade, né, ela é quase um reizinho de verdade, né. Então, como todas as tiranias, elas ficam nessa fase infantil, né, de que tudo sei, não posso conhecer nada novo, né? Logo, quem é muito tirano também não se conhece, porque para eu me conhecer eu preciso descascar as minhas mentiras, como ele diz, né? Eu preciso trazer à tona a minha verdade. Eu só vou trazer à tona a minha verdade com um confronto. Naquele momento, por exemplo, que você está numa conversa e uma pessoa te faz uma pergunta que te coloca em xeque. E aí? Você vai falar o que você pensa ou você vai falar o que é mais confortável naquele momento? Saiba que se você falar o que é mais confortável naquele momento, não vai ser você que vai estar falando. É uma mentira. Você vai para casa com essa sensação meio de impostor, né? De que estava ali, foi tudo agradável, mas não era eu, né? A mentira, ela tem esse cunho meio demoníaco, né, que ele vai trazer, né? Qual que é a origem da mentira? Ele pergunta, né? A origem da mentira é querer ter razão. O ser humano é essa pessoa onipotente, né? Esse ser que quer ser onipotente, esse ser soberbo, que quer ter razão a qualquer custo, mesmo que para isso tenha que contar uma mentira. Quem é que faz isso, né? Aí ele vai lá para os estudos bíblicos dele, né? Satanás. Satanás é o pai da mentira. O Satanás não tem nada mais para aprender. Você não ensina nada para ele, né? Ele já sabe tudo, né? Ele já acha que sabe tudo. E ele faz até uma provocação no livro, né? Ele diz, mesmo que fosse dada uma nova chance a Satanás, pela teimosia, ele continuaria no inferno. Porque a mentira tem esse grande aliado, a teimosia, né? Não querer mudar de opinião, não querer mudar de viés, de olhar o mundo com outros olhos. É óbvio que hoje eu enxergo o mundo de uma maneira diferente que eu enxergava com 20 anos. Logo, as ideias que eu tinha quando eu tinha 20 anos jamais podem ser as mesmas que eu tenho hoje. A mudança, né, o desenvolvimento, o crescimento, ele requer mortes simbólicas. Aquela Fernanda de 20 anos já não existe mais. Se eu continuasse querendo estabelecer a mesma visão de mundo lá dos meus 20 anos, eu estaria sendo uma cínica. E tem muita pessoa que de alguma maneira traz esse movimento, né? De, por exemplo, projetei minha vida quando eu me casei, com 25 anos. Que loucura, que loucura, né? Como com 25 anos eu vou ter projetado uma vida? Eu não tenho a menor ideia, né? Claro que a gente faz planos, mas exatamente os planos eles precisam ser reformulados, porque a gente vai mudando, e a gente vai mudando a partir do momento em que a gente vai encontrando o nosso caminho na verdade. A gente não pode temer mudar, não pode temer, Caiu aqui a bateria. Que mais que ele traz? Dicas para tentar falar a verdade, né? Primeiro, confiar nas tradições, né? Então, se alguém já fez esse caminho e esse caminho deu certo, talvez seja um bom caminho para eu começar, né? Essa coisa de querer ficar reinventando a roda a todo momento, né? Eu quero achar a minha verdade. É uma perda de energia muitas vezes. Às vezes eu observando alguma coisa que deu certo, é o primeiro caminho, o primeiro passo para aquele caminho que eu gostaria de dar, né? Naquele caminho que eu me identifiquei, né? Segunda coisa, confiar nos seus olhos, confiar na sua percepção, né? Então, é aquela coisa, podem estar te dizendo alguma coisa, mas você está vendo outra. Confie na sua percepção, confie naquilo que você está percebendo nos seus olhos, né? A mentira falada, ela é mais fácil, né, de ser engolida, né, de ser passada.
mentir com gestos, com ações, é mais difícil, né? Então acredite naquilo que os olhos estão vendo, né? Terceira dica, aquilo que eu já falei, deixar-se morrer, né? Então, assim, aquilo que eu fui no passado, eu tenho que transformar agora, eu tenho que estar sempre em eterna transformação, eterno crescimento. Ter um objetivo de querer desenvolver as suas capacidades, né? Não apenas buscar, por exemplo, poder ou uma posição, né? Falar o que pensa, né? Essa realmente, talvez é por aí, se você está querendo realmente colocar essa regra do Jordan em prática, aqui é um bom começo, você começar a falar o que pensa. Se às vezes é muito difícil você falar o que pensa, pelo menos não mentir, né? Pelo menos dar-se o direito de ficar calado, né? E aceitar os conflitos. É isso, a vida é conflito, né? Nem todo mundo aliás, ninguém pensa igual a ninguém, né? 100% igual eu penso, eu tenho certeza que ninguém pensa. Então, eu consegui lidar com essa diferença de pensamentos é muito importante exatamente para eu conhecer a minha própria verdade, porque eu só vou conhecer minha própria verdade quando eu for confrontada pela verdade do outro. Nessa troca, né, das relações humanas é que eu vou construindo o meu caminho de verdade. O que mais que eu tinha para falar? Deixa eu ver. Acho que é isso. E hoje eu grifei uma parte do texto novamente, porque é tão interessante algumas coisas que ele traz que às vezes falando aqui fica mais difícil. E eu vou ler então só um trechinho de um parágrafo aqui falando principalmente da verdade no trabalho, né, ou nas relações de trabalho, né? Ele diz assim, ele traz uma frase bíblica, né? Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Alguém faminto por poder cria uma nova regra em seu ambiente de trabalho. Ela é desnecessária, é contraproducente e irritante. Ela remove um pouco do prazer e do significado do seu trabalho. Mas você diz a si mesmo que está tudo bem. Aqui é a primeira mentira. Não vale a pena reclamar. Aqui está a segunda mentira. Depois isso acontece novamente. Você já se treinou para permitir isso ao não conseguir reagir pela primeira vez. É aquilo que ele diz. Cada vez vai ficando mais difícil você falar a verdade se da primeira vez você mente. Né? Aqui no caso ele fala uma omissão. Né? Teu chefe dá uma nova regra. Uma regra idiota, estúpida. E você aceita da primeira vez. E aí ele faz de novo, né? E aí você vai ficando cada vez um pouco menos corajoso. O seu oponente, sem oposição alguma, fica um pouco mais forte. Aqui ele está explicando como que um chefe se torna um tirano. A instituição fica um pouco mais corrupta. O processo de estagnação e opressão burocrática está em andamento. E você contribuiu com ele ao fingir que estava tudo bem. Por que não reclamar? Por que não tomar uma posição? Se você fizer isso, outras pessoas que também têm medo de se fazerem ouvir podem ir em sua defesa. E se não forem, talvez seja a hora de uma revolução. Talvez você devesse procurar um trabalho em outro lugar, em que sua alma esteja mais longe do perigo da corrupção. Então aqui ele traz como uma fraçãozinha, tá vendo? Seu chefe traz uma coisa boba e você não confronta ele, não fala o que você pensa. Como isso vai fazendo do teu trabalho cada dia mais difícil trabalhar e você vai cada vez se sentindo mais oprimido, mais sem saída. E tudo isso começou lá atrás, quando você permitiu ele fazer isso. Nunca é tarde para falar, principalmente a verdade. Tá bem, pessoal? Hoje, então, foi a 8ª regra. Não minta. Tentem tornar essa regra diária. Vocês vão ver que coisas começam a aparecer e acontecer ao redor. Vale a pena. Tá bom? Um beijinho aí para todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo e até amanhã.